Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, cumprimentar nosso povo de Itaúsu, povoado de Vilas Boas, Zona Rural, meu querido povo de Ordália e os internautas do Facebook com boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Luiz Antônio para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos ter o nosso momento com Deus aqui em João 14, 6. Assim diz. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a palavra. Quero convocar todos para que a gente possa orar, rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária de 2023, levada a efeito às 20 horas do dia 11 de abril de 2023, no plenário Bernardo Oliveira, ou Palácio Vera Grande, onde fizeram-se presentes os senhores vereadores Fernando Alberto Costa, Ardelane de Oliveira Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Luiz Antônio Batista de Moraes, Gilberto Fonseca Neto, Colemar Vicente da Silva, Narciso Silva Meirelles e Júlio Sérgio da Silva Felisberto. Ausente a vereadora Kenny Vicente Pedroso, cuja ausência fora devidamente justificada. Investigadas as formalidades legais e regimentais sobre a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Wesley que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então, declarou aberta a fase do expediente do dia, colocando em votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Foi então solicitada a leitura do expediente do dia, que consistiu em projeto de lei 01-23, de autoria do vereador de autoria do Poder Executivo, que autoriza a permuta de imóveis. Projeto de lei legislativo 223, de autoria do vereador Wesley, que estabelece trecho da rua 10 como sentido único de circulação. Requerimento 23, de autoria do vereador Wesley, que requer do Poder Executivo a realização de ações preventivas nas escolas municipais em face dos recentes ataques havidos no país. Requerimento 23, de autoria do vereador Fernando, que requer do Poder Executivo a instalação de 2 postos de iluminação pública em Ordália. Requerimento 23, de autoria do vereador Luizinho, que requer do Poder Executivo a implantação de ensino de tempo integral. Requerimento 23, de autoria do vereador Colemar, que requer do Poder Executivo a realização da operação Tapa Buracos no município de Itaúsu. O senhor presidente, então, encaminhou a matéria para a CCJ, encerrou o expediente do dia e, em ato contínuo, declarou aberta a ordem do dia, colocando em única discussão e votação os requerimentos 23, 24, 25 e 26, que foram aprovados à unanimidade. O senhor presidente, então, encerrou a ordem do dia e ordenou os sorteios dos vereadores que utilizarem a palavra para as considerações finais, momento que utilizaram a palavra os vereadores Colemar, Wesley, Luizinho, Narci e Betão. O senhor presidente, vereador Fernando, mais uma vez agradeceu ao presente de todos, colocou-se à disposição e nada mais havendo de tratado, convocou para a próxima sessão ordinária, se reserva no dia 12 de 4 de 2023, às 14 horas, e encerrou e declarou encerrada a sessão, cuja ata foi redigida pelo senhor doutor Clúdio Paulo Garcia, assessor jurídico parlamentar, a qual, após lei conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários. A íntegra da reunião encontra-se no Facebook da Câmara. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao diretor da casa a leitura do expediente do dia. Projeto de lei
Lei nº 1023, de 4 de abril de 2023, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. A Câmara do Município de Tom Sul aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil Sociedade Anônima até o valor de R$ 4.400.000, nos termos da Resolução CMN número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinados a projetos municipais cujas despesas são classificadas como despesa de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Os recursos provenientes da operação de crédito que se refere a esta lei deverão ser consignados como receita do orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigos 42 e 43, inciso 4 da Lei 4.320 de 1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e os pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito fora autorizado. Artigo 5º. Para o pagamento principal, juros, tarifa bancária e demais encargos financeiros e despesas de operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município, a se indicar no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município ou qualquer outra conta, salvo de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo 1º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere a este artigo, nos termos do parágrafo 1º, artigo 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 2º. No caso de os recursos do município não se encontrarem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados na forma estabelecida no caput. Parágrafo 3º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização da despesa que se refere a este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 1.212 de 2022, de 7 de dezembro de 2022. Gabinete do Prefeito do Município de Tom Sul, 4 de abril de 2023. Cleiton Pereira de Miguel. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei de instituir autorização para que o município de Tom Sul possa celebrar operação de crédito com o objetivo de angariar recursos junto ao Banco do Brasil Sociedade Anônima, com o objetivo de alterar a matriz de iluminação pública do município. O projeto segue parâmetros orientados pelo Conselho Monetário Nacional e diretrizes firmadas pela legislação federal de regência. Portanto, todos os critérios e regramentos necessários à apreciação do projeto estão presentes. Os recursos obtidos serão destinados na alteração da iluminação pública municipal. Importante frisar que o recurso somente será liberado se houver aprovação e aceite, bem como o projeto de viabilidade pelas instituições financeiras, além do município estar com boa pontuação relacionada às obrigações financeiras, obrigações fiscais e acessórias, junto aos demais entes federativos, bem como agências e autarquias reguladoras. Dessa forma, e sem mais delongas, além de considerar que a mudança da matriz de iluminação irá reduzir consideravelmente os custos para a manutenção do serviço público destinado à iluminação pública, já que com a nova plataforma luminária haverá uma redução considerável do custo. Portanto, solicito aos vereadores a aprovação do projeto para que surtam os jurídicos efeitos dela esperada.
Atenciosamente, Cleiton Pereira de Mello, prefeito. Projeto de Lei 1223, de 5 de abril de 2023, ratifica as alterações do protocolo Intenções Contrato de Consórcio Intermunicipal Brasil Central para o ingresso dos municípios de Campestre de Goiás, Goianápolis, Goiás, Guapó, Orizona, Pires do Rio, Palmelo, Santa Cruz de Goiás, Urutaí e dispõe sobre a instituição do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Itaúsu e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaúsu, Estado de Goiás, aprovou e o Prefeito Municipal, no uso das prerrogativas legais, de acordo com as disposições da Lei Federal 11.107 de 2005, que dispõe das normas gerais da contratação de consórcios públicos e considerando a Lei 833 de 2013, de 26 de junho de 2013, e as deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias do CBC de Goiás, dos dias 18 de 1 de 2023 e 21 de março de 2023, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam ratificadas as alterações do protocolo contrato do Consórcio Intermunicipal Brasil Central, CBC Goiás, promovida pelo primeiro e segundo termo aditivo, em anexo, firmada em 18 de janeiro de 2023 e 21 de março de 2023, respectivamente, para ingresso dos municípios de Campestre de Goiás, Goianápolis, Goiás, Guapó, Orizona, Pires do Rio, Palmelo, Santa Cruz de Goiás e Urutaí. Parágrafo único. A ratificação prevista no caput abrange as disposições originais do Protocolo de Intenções de 28 de fevereiro de 2013. Artigo 2º. A política de resíduos sólidos do município de Itaúsu será planejada e executada de forma descentralizada, mediante a participação em contrato de gestão com o Consórcio Intermunicipal Brasil Central, pessoa jurídica de direito público interno, autárquica, inscrito no CNPJ 18 443 577 1000 Comercial 33, na forma estabelecida da Lei Municipal número 833 de 2013, lei que ratificou o protocolo de intenções e alterações posteriores. Parágrafo 1º. Para a execução dos objetivos que trata o CAPT, o Consórcio Intermunicipal Brasil Central planejará os instrumentos do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em conformidade com o cronograma de programas previamente aprovado em Assembleia Geral do ente e ainda consoante o desembolso financeiro do município. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei, os demais instrumentos relacionados à vigilância sanitária municipal, sanidade animal e o Código de Postura dos municípios, o Código de Obras, Plano Diretor Municipal e as demais legislações esparsas atenientes a esta matéria. Artigo 3º. O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de hora em diante indicado pelo acrônimo PIGERS, elaborado em conformidade com o estabelecido na Lei Federal 12.305 de 2010 e seu regulamento, sendo instrumento de planejamento de gestão integrada de resíduos sólidos, bem como para a execução dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Fica aprovado na forma dessa lei e seus anexos. Artigo 4º. Estão sujeitas a observâncias do PIGERS as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou o gerenciamento de resíduos sólidos. Artigo 5º. O PIGERS não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislações específicas. Artigo 6º. O PIGERS engloba integralmente o território do município. Artigo 7º. O PIGERS será avaliado e revisado no período máximo de 10 anos e a proposta de revisão deverá ser compatível com as diretrizes, objetivos e metas da Política Estadual de Resíduos Sólidos e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 8º. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final, ambientalmente adequada dos rejeitos. Artigo 9º. Incumbe ao Consórcio Intermunicipal Brasil Central e ao município de Itaúsu a gestão integrada dos resíduos sólidos, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais, do SNVS, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e o
SA, Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, bem como da responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta lei. Artigo 10. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento, incumbe ao município e ao consórcio intermunicipal Brasil Central, por delegação contratual, 1. Promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos no meio urbano e rural. 2. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental. Artigo 11. As despesas decorrentes da presente lei correrão por verba própria consignada no orçamento. Artigo 12. O Poder Executivo regulamentará a execução do PIS no município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições do contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Itaúsu, dia 5 de abril de 2023. Cleiton Pereira de Melo, Prefeito. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal e o Consórcio Intermunicipal Brasil Central estão encaminhando este projeto de lei para apreciação dessa Câmara Municipal, da certeza de contar com o apoio de todos os vereadores na busca de alternativas para viabilizar uma estratégia de universalização dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos, sustentáveis, de qualidade e com custos módicos, atendendo às diretrizes da Lei 11.445 de 2007, com alterações promovidas pela Lei 14.026 de 2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, e a Lei Municipal e a Lei 12.305 de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também ofertar serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos planejados, regulados e fiscalizados. Promover a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos na região do consórcio, implementando a coleta seletiva, a reciclagem e a correta destinação final dos resíduos não reciclados, adotando tecnologias apropriadas e soluções de menor custo. Desenvolver mecanismos de controle externo, Ministério Público e Tribunal de Contas dos municípios, bem como a participação do controle social nos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos. Os municípios de Goiás, que integram a MAMPA, Associação dos Municípios do Alto Via Ponte e adjacentes, nos termos da Lei 11.107 de 2005, constituíram em 2003 o Consórcio Intermunicipal Brasil Central, uma entidade regional de cooperação na forma de associação pública de direito público de caráter autárquico, inscrito no CNPJ 18.443.577, comercial 33, integrante da administração descentralizada dos municípios de Araçu, Bonfinópolis, Vaza Branca, Caldazinha, Campo Limpo, Caturaí, Cristianópolis, Damolândia, Goianeira, Inhumas, Itabiraí, Itaguari, Itaúsu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Petrolina, Santa Bárbara, São Miguel do Passa Quatro, Santa Rosa, Silvânia e Santo Antônio de Itaquaral. Com a atribuição de promover a gestão associada dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos em sua área de abrangência. A principal finalidade do consórcio é a gestão associada desses serviços, executando as tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e podendo prestar total ou parcialmente esses serviços ou ainda delegar sua prestação por meio de contrato de programa de concessão. Com prioridade atual é o primeiro chamamento público do conjunto Caixa e BNDES 022 para os municípios participarem através de estruturação de um projeto de parceria público-privada para a concessão dos serviços de resíduos sólidos. Sendo assim, a finalidade de assegurar a adequada representatividade do município e em decorrência do ingresso dos novos municípios no CPC Goiás, através de termos aditivos, é exigida a ratificação pelas câmaras municipais dos municípios subscritores, municípios já consorciados, dos termos do aditivo artigo 29 do Decreto 6.017 de 2010, que regulamenta a Lei 11.107 de 2005, e o artigo 5º da Lei 11.107 de 2005. Certo de contarmos com o apoio dessa Casa de Leis, na aprovação do referido projeto, desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Todos os documentos relativos à Constituição e representatividade do consórcio estão disponíveis no site www.consorciobrasilcentral.gov.br. Gabinete do Prefeito do Município do Sul, dia 5 de 4 de 2023, Cleiton Pereira de Melo. Vou verificar duas coisas aqui, ficou faltando não sei o que.
de Lei 1423, de 10 de abril de 2023, autoriza a cessão de uso de prédio público à Cooperativa dos Agricultores Familiares de Sul e do Alto do Meia Ponte da Altas Providências. A Câmara Municipal de Sul aprova e o prefeito do município, Cleiton Pereira de Mello, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a ceder à Cooperativa dos Agricultores Familiares de Sul e do Alto do Meia Ponte o uso do prédio da antiga Escola Municipal Olímpio de Castro, com área construída de 239,65 metros quadrados, sendo 6 salas, uma cantina, uma despensa, um corredor e 2 banheiros, situado à rua Ezequiel Lino, quadra 45, sem número, setor Demóstenes, cidade de Sul, de propriedade do município de Sul, registrada às folhas 129 do livro 2C, sob o número 001 e registro anterior, de número 2552. Artigo 2º. O uso da área acima mencionada é destinado exclusivamente para a instalação da sede da cooperativa e posto de coleta de processamento do mel. Artigo 3º. A cessão do uso do imóvel será outorgada por ato do chefe do Poder Executivo à agricultura familiar em nosso município, propiciando alternativas de renda às pequenas propriedades aqui predominantes. Atenciosamente, Cleiton Pereira de Mello. Parecer. Parecer é um projeto de lei 11, de número 23, que autoriza o Poder Executivo a efetuar permuta de bens imóveis, datado em 3 de 4 de 2023, relatoria do vereador Narciso Silva Meirelles, conclusão legal e constitucional. O projeto 1. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto de lei em epígrafe, em plenário e encaminhado essa comissão permanente para análise e deliberação. O PES 011-23 possui redação clara e objetiva. Em suma, o projeto de lei tem a finalidade de obter autorização legislativa para permutar um imóvel público por um imóvel particular. O projeto veio seco, sem anexos, com cópias de procedimentos administrativos ou outros dados. Após diligências informais, essa relatoria buscou, junto ao Poder Executivo, 5 laudos de avaliação do imóvel público, 5 laudos do imóvel particular, bem como as certidões cartorárias de inteiro teor dos imóveis. Dirigiu-se ainda ao site da Prefeitura, onde baixou o decreto 197 de 2021, que criou a Comissão Avaliadora dos Imóveis, e junto ao Departamento de Arrecadação, imprimiu o boletim de informações cadastrais dos imóveis, onde constam seus valores renais. É o relatório. O voto. Consoante ao disposto do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Dispositivo com similar redação contida no artigo 10 da Lei Orgânica do Município do Sul, que prescreve. A Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias de competência do município, especialmente sobre. Foi observada e respeitada a outra iniciativa e a competência para a propositura do projeto de lei, uma vez que é apresentado pelo Executivo Municipal enquanto responsável pelos bens imóveis do município. Cumpre, então, perscrutar sobre a possibilidade de permuta de um bem imóvel público por um bem imóvel particular, de forma direta, sem que seja deflagrado um procedimento licitatório. Em preâmbulo o registro que a Lei 9.636, de 15 de maio de 1998, a qual o município está adstrita pelo princípio da simetria, a qual dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, que prescreve que, artigo 30, poderá ser autorizada, na forma do artigo 23, a permuta de imóveis de qualquer natureza, de propriedade da União, por imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir. Parágrafo 1º. Os imóveis permutados com base neste artigo não poderão ser utilizados para fins residenciais funcionais, exceto nos casos de residência de caráter obrigatório, que tratam os artigos 80 a 85 do Decreto-Lei 9.760 de 1946. Parágrafo 2º. Na permuta, sempre que houver as condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei. Por seu turno, a nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, disciplina que, artigo 76, alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá
A autorização legislativa dependerá de licitação na modalidade de leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de c. permuta por outros imóveis que atendem aos requisitos relacionados às finalidades princípios da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, que ocorra a torna de valores, sempre que for o caso. Pois bem, como no presente caso não haverá licitação, vejamos se a permuta atende aos dispositivos legais. No tocante aos valores venais cadastrados na planta de valores do município, vemos que o imóvel público possui o valor venal de R$ 6.772,52 centavos, enquanto o imóvel particular possui o valor de R$ 9.252,89 centavos. Como não há torna de valores, tem-se a impressão que a permuta é vantajosa para o município, vez que o imóvel particular possui maior valor venal, segundo a planta de valores do Sul. Banda outra, o valor real de mercado foi objeto de análise pela comissão avaliadora, que chegou à conclusão aritmética que o imóvel possui um valor de preço menor. Vejamos como cada avaliador avaliou os imóveis. O imóvel particular, Colemar Vicente da Silva, em 56 mil, Gilberto Fonseca Neto, em 58 mil, Denilton Martins Arruda, em 65 mil, Ronaldo Coutinho da Silva, em 66 mil, Benedito Martins Júnior, em 55 mil, uma média aritmética de R$ 60 mil. O imóvel público, Colemar Vicente da Silva, em 57 mil, Gilberto Fonseca Neto, em 55 mil, Denilton Martins Arruda, em 52 mil, Ronaldo Coutinho, em 58 mil e Benedito Martins Borges Júnior, em 53 mil reais, média aritmética em 55 mil reais. O artigo 5º do Decreto Municipal 197 de 2001, que criou a comissão, reza que os valores serão apurados por média aritmética dos membros da comissão, o que explica a avaliação constante nos artigos 2º e 3º do projeto de lei. Deste modo, temos que o quesito da avaliação prévia prevista na Lei 14.133 de 2021 foi atendido. Outro sim, não está prevista a volta de valores, de modo que o município não terá que ressarcir o particular em R$ 5 mil, o que ainda seria possível por ser um montante que não ultrapassa metade do valor do imóvel. Resta saber se a permuta atende aos requisitos relacionados às finalidades princípios da administração. A justificativa do projeto diz que o imóvel particular está situado em um ponto da cidade que necessita de atenção do poder público, com a instalação de uma praça pública, e que o projeto é de interesse da comunidade onde está situado o imóvel, onde se pretende instalar esse equipamento público, onde serão instalados mecanismos de lazer e de convivência. Assim, segundo a justificativa, o Poder Executivo já está realizando a afetação tácita do futuro imóvel, caso haja a aprovação do projeto e a permuta dos imóveis. Entretanto, não foi anexado ao PL o processo administrativo exigido pelo TCM. O Egrégio Tribunal de Contas do Município, através do parecer do eminente conselheiro Flávio Monteiro de Andrada Luna, que fora acompanhado pelos preclaros conselheiros Nilo Sérgio de Rezende Neto, Daniel Augusto Goulart, Fabrício Macedo Mota, Francisco José Ramos, Joaquim Alves de Castro Neto e Divão Senhor Braz de Queiroz, presente o representante do Ministério Público de Contas, procurador Regis Gonçalves Leite, no bojo do processo 09851 de 2019, que proferiu o acordo de consulta 0028-2019 do Tribunal Pleno, onde, após detida análise de tal possibilidade, ponderou que é possível a permuta de imóvel público por imóvel particular, construído ou não, desde que cumpridas as seguintes condições: a. Presente de interesse público devidamente justificado mediante a realização de processo administrativo que demonstre as razões de escolha do imóvel particular permutado, bem como o preço praticado. B. Avaliação prévia. C. Atendimento dos requisitos estipulados da lei local, que é a Lei Orgânica ou Lei Ordinária Municipal, para a permuta de bens de imóveis do município. Assim, já existe avaliação prévia e, caso aprovado o projeto, já haverá a lei ordinária autorizativa, restando ao município unicamente demonstrar, e não somente justificar, a presença de interesse público, devidamente mediante a realização de um processo administrativo que demonstre as razões de escolha do imóvel particular permutado, bem como o preço praticado,
o que fica ressalvado como condições da realização do negócio. Feitas tais digressões, não verifico nenhum vício de legalidade ou de constitucionalidade. Entendo que o presente projeto atende os dispositivos normativos que regulamentam esse tipo de matéria e, sendo assim, eles têm plenas condições de ser soberanamente votado pelos novos vereadores em plenário, ressalvada a exigibilidade do supracitado procedimento administrativo, o qual deve ser realizado antes da formalização do negócio, sendo o caso. O voto é de que o projeto encontra-se apto a ser levado à soberana apreciação do plenário com a ressalva proposta. Parecer. Os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expedidos, seguindo o voto do relator, opinam a unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que a medida que se impõe, sendo presente parecer favorável à sua tramitação, discussão e votação de mérito, com a ressalva de que a permuta somente poderá ser efetivada após a realização de procedimento administrativo que demonstre as razões de escolha do imóvel particular permutado, bem como o preço praticado. É o parecer. Então, no dia 12 de abril de 2023, Colemar Vicente da Silva, presidente, Gilberto Fonseca Neto e Ardelândia Oliveira Silva, membro, e Narciso Silva Meirelles, relator. Projeto Legislativo 223, de autoria do vereador Wesley Jean Luiz Pedrosa. Relator, vereador Gilberto Fonseca Neto. Conclusão, apto à apreciação do plenário. Emenda. Estabelece trecho da Rua 10 como sentido único de circulação e da outras providências. Relatório. O presente parecer trata sobre a legalidade da propositura acima mencionada, encaminhada essa comissão para posterior envio ao plenário da Casa para discussão e votação. O projeto trata de estabelecer sentido único de circulação para a segurança de crianças e adolescentes, bem como da população em geral. É o relatório. O voto. No tocante à iniciativa, ao respaldo legal do vereador, como expõe suas razões motivadoras. A redação do projeto está em conformidade com as normas gramaticais, fazendo uso de uma linguagem correta e adequada para o assunto que se trata, sendo de fácil leitura e interpretação. O projeto é legal e constitucional, estando de acordo principalmente com o regimento interno da Casa de Vereadores, conforme o seu artigo 71, inciso 3, e artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1. Em fato exposto, vislumbramos que o projeto reveste-se de boa forma constitucional e legal, estando em sintonia com a legislação vigente e doutrina que rege a matéria. O voto é para a submissão do projeto ao plenário. É o voto. Parecer. Nesse passo, os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expendidos, acompanham o voto do relator à unanimidade, entendendo que a medida que se impõe, sendo presente parecer favorável à sua submissão ao plenário, por não haver nele qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. É o parecer, e do dia 2 de abril de 2023, Colemar Vicente da Silva, presidente, Narciso Silva Meirelles, Ardelândia Oliveira Silva, membros, e Gilberto Fonseca Neto, relator. Requerimento 27 e 23. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Colemar Vicente, do União Brasil, e Gilberto Fonseca Neto, do PSD, signatários desses, vereadores em exercício, no uso de suas atribuições legais e regulamentais, requerem, após aprovado em plenário, e ser enviado ao chefe do Poder Executivo para que disponibilize pelo menos 100 mudas de cítricos e de goiabas para os pequenos produtores e para as associações. Justificativa. A Igreja do Parlamento. A presente propositura tem como objetivo principal a fomentação da agricultura local por meio de incentivos do poder público municipal, buscando atingir o pequeno produtor que tem dificuldade da iniciação de seu plantio, contando ainda com a supervisão da Secretaria Municipal competente. Além do mais, é válido frisar que a supra-referida doação foi promessa de campanha para tais futuros beneficiários, que acreditaram na dinamização da economia rural. Assim requeremos e justificamos, então, o dia 1 de abril de 2023, vereador Colemar Vicente da Silva, vereador Gilberto Fonseca Neto. Requerimento 28 e 23. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Ardelândia Oliveira da Silva, signatário deste, requer, após aprovado, que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, bem como ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e de Serviços Públicos, para que revitalize as faixas de pedestres situadas, respectivamente, na Rua 10, entre o Colégio Militar e a Escola Visão do Futuro, e na Rua 5, em frente à entrada do Colégio Militar. Justificativa. Novos edis. A presente propositura tem como objetivo principal a segurança dos pedestres
que transitam naquela localidade, em especial os alunos e professores. As faixas já existem, portanto necessitam serem revitalizadas, pois estão apagadas, o que leva os condutores a passarem nessas vias em alta velocidade, aumentando o risco de acidentes. Então, dia 12 de abril de 2023, vereador Adelano. Encaminho as matérias para a CCJ. Declaro encerrado o expediente do dia. Declaro aberta a ordem do dia. Discussão do parecer acerca do PL número 011/2023. Em única votação do parecer acerca do PL número 011/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL número 011/2023. Fernando, em relação à discussão do PL 011/2023, eu quero já de antemão retificar e argumentar sobre o meu voto. Meu voto é contrário. Não porque eu não sou contra, em momento algum, a construção ou colocação de uma praça no setor quadrilígeo, como a praça, equipamentos de lazer, que seria playgrounds, ou que seria academia ao ar livre. Não sou contra em nenhum momento a colocação disso lá naquele setor, até acho que é necessário. Eu não estou de acordo com a forma que está sendo administrativamente fazendo essa permuta. Para mim, a avaliação teria que ser feita por profissionais técnicos competentes, com CRECE, que é o Conselho Regional de... eu acho que eles que deveriam desse laudo desses valores, porque a comissão de avaliação, que é do decreto 197 de 2021, até quando eu estava sabendo e ciente dela, que nós estávamos todos presentes, ela foi feita para a aquisição do terreno onde ia construir as casas da GEAB. Eu não estava ciente dessa forma de avaliação. E nenhum dos 5 membros tem o conselho no CRECE, é um profissional tecnicamente capacitado para tal. Então, eu vou votar contrário, não porque eu não quero a praça lá, mas sim pela forma que está sendo essa permuta. Eu acho que ela poderia ser aberta também ao público, para se outras pessoas interessassem, se o lote, outros pudessem também fazer parte. Então, meu voto contrário por esse motivo. Em primeira votação do PL número 011/2023, aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer acerca do PLL número 002/2023. Em única votação do parecer acerca do PLL número 002/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PLL número 002/2023. Em primeira votação do PLL número 002/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do requerimento número 027/2023. Em única votação do requerimento número 027/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do requerimento número 028/2023. Em única votação do requerimento número
028/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Declaro encerrada a ordem do dia. Conceda a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna, conforme a ordem do sorteio. Gilberto Fonseca. Vereador Seninha. Vereador Palemar. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar meus pais, na pessoa do nosso presidente. Cecília está aqui, todos cumprimentados. Primeiro, eu quero, hoje é dia de parabenizar. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Wesley pelo o requerimento feito ontem. Isso surgiu o efeito imediato hoje. Parabenizar o prefeito por estar criando o seu protocolo junto ao requerimento do vereador. Hoje, os policiais criando-se medidas de segurança na escola, entendeu? Então eu vejo isso com a gratidão eterna ao nosso povo, ao nosso aluno. Parabenizar o povoado, ao setor paternismo, ao setor Povo da Alegria, que na qual vai ser beneficiado com a praça, com a pista de caminhada e uma praça de exercício fixo para ele, na qual eu vejo a necessidade muito grande para aquele setor. Tá? Então, muito obrigado e parabéns ao prefeito por estar criando esse projeto que beneficia a sociedade mais carente do nosso município. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar meus colegas vereadores. Vim aqui também agradecer pelo requerimento que vocês, colegas, votaram, que é fazer a parte do IPDS. Parabenizar o vereador Wesley pelo seu projeto de lei, que é a pista única subliminar. E a gente está todo torcendo para que o município saia em frente nesse quesito educação que a gente está vivendo hoje. São várias coisas que a gente está vendo acontecendo e a gente vai tentar buscar melhorias para nossas escolas aqui do município, para a nossa educação também. Então, quero agradecer vocês, vereadores, por terem votado e dizer uma boa tarde a todos. Vereador Luizinho. Vereador Wesley. Quero aqui agradecer a presença de todos, convocar os colegas vereadores para a próxima sessão amanhã. Se todos concordarem, vai ser amanhã às 17 horas. Aí dá certo para todo mundo. Se vocês concordarem, tudo bem. Se não concordar, tranquilo? Pode ser, meu irmão? Então, vai trabalhar aqui. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.